CNN Esportes S.A. Apoio Gerdau. O futuro se molda. Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do esporte com o mundo dos negócios. E hoje temos o presidente do Internacional de Porto Alegre, Alessandro Barcelos. Presidente, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, João Vitor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui na CNN falando com vocês um pouco sobre o Internacional. Prazer recebê-lo. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho que está sendo feito pelo presidente e pelo Internacional. Colorado das Glórias, orgulho do Brasil. O Internacional encheu de alegria o torcedor no início dos anos 2000. 2 conquistas de Libertadores, o histórico Mundial de Clubes e a Copa Sul-Americana. O torcedor colorado viveu momentos inesquecíveis e projetava ainda mais títulos. Os anos se passaram e o Inter começou a viver momentos preocupantes. O aumento das dívidas e as constantes falhas nos planejamentos de gestões anteriores fizeram as grandes conquistas ficarem mais distantes. E o sorriso que tomava conta do Beira-Rio deu lugar aos rostos de preocupações e protestos pedindo por melhorias. Há 2 anos, os sócios do Inter deram a Alessandro Barcelos a honra de assumir a presidência do clube, na votação com a maior presença do número de eleitores da história do clube. Barcelos foi eleito para comandar um processo de reestruturação do Colorado e trazer de volta os momentos de glória para a torcida. Os desafios são muitos. O Internacional esteve próximo de voltar a conquistar o Brasileirão nos últimos anos e está de volta à disputa da Copa Libertadores. O presidente Alessandro Barcelos ainda tem muito trabalho pela frente. Ele vai falar agora no CNN Esportes S.A. sobre os novos projetos e o futuro do Esporte Clube Internacional nas próximas temporadas. Presidente, prazer te receber e eu começo perguntando o seguinte: qual Inter temos hoje? Um Inter mais próximo daquelas conquistas de Libertadores, aquele Inter que encantou o Brasil e o mundo, ou um Inter ainda muito envolvido com as dificuldades financeiras geradas por problemas de gestão? Acredito, João Vitor, que esse é um processo necessário, não só para o Internacional, mas para grande parte dos clubes brasileiros, né? De reorganização frente a um modelo de futebol hoje que traz mais recursos, né? Tanto é que a evolução das receitas do Internacional é um exemplo disso ao longo dos anos, mas traz consigo a responsabilidade de fazer com que os clubes voltem a ter equilíbrio. E esse desafio é que vai nos trazer e vai nos aproximar das conquistas novamente. Eu não tenho dúvida disso, né? E esse tema de casa, esse dever, ele é fundamental e ele precisa ser feito e precisa ter bastante persistência em relação a isso e muito cuidado para que os caminhos não sejam desviados disso, né? Cito como exemplo aqui o Flamengo, que fez o seu dever de casa, né? Lá na gestão Bandeira de Melo e que hoje tem uma realidade muito diferente daquela, mas que passou por momentos bastante difíceis da sua trajetória. E é isso que a gente acredita, né? A necessidade de enfrentar os problemas reais, que não são poucos, para devolver ao Internacional essa continuidade que o Inter já teve há um tempo atrás, de estar permanentemente disputando títulos. Uma coisa depende muito da outra, né? Mas evidentemente que se a gente conseguir avançar esse caminho, né? Tendo uma responsabilidade econômica e financeira com o clube e ao mesmo tempo resultados, esse é o mundo ideal. O senhor há de convir que não é uma missão fácil. O senhor está falando de ter um time competitivo e de equilibrar as contas. Como é que o senhor pretende conseguir essa proeza? Porque é difícil você ter um time competitivo num futebol que custa cada vez mais caro, com uma dívida que o Inter tem hoje na casa de 600 milhões de reais e projetando um futuro com o clube saneado. Como é que o senhor pretende fechar essa equação? João, o Internacional, nos últimos 2 anos, a partir da nossa gestão, assumiu 2 superávites consecutivos, coisa que não acontecia nos últimos 7 anos. Esse é um passo importante, você demonstrar não só para o mercado, para os teus credores,
para quem faz o futebol, um modelo já diferente, rompendo com uma tradição, infelizmente, né, de sucessivos déficits. Feito isso, você começa a preparar as condições para que você possa recuperar investimento, para que você possa investir de fato ainda mais naquilo que é atividade fim. E esse trabalho é o trabalho que a gente vem fazendo e que muitas vezes tem um custo capital até mesmo político em relação a um clube que é associativo e que tem eleições a cada 3 anos, muito grande. Mas a gente não vai fugir disso, porque a gente acredita que esse é um trabalho para o clube. E esse legado para o clube é que é fundamental, porque acima de tudo está a história do Internacional contada para trás de uma forma e será contada para frente de outra forma. E isso é importante. E é desta forma que a gente vem trabalhando com essa eficiência dentro de campo, tentando buscar isso, né? Tivemos resultados extremamente ruins nesses 2 anos de gestão, né? Como eliminações precoces em competições importantes contra adversários mais fracos, mas tivemos aí competitividades importantes, como 2 vezes, né? Chegamos perto do título brasileiro, estamos numa Libertadores da América, né? Disputando isso de forma muito, muito forte, e acreditamos que isso é possível, é um processo que precisa ser permanentemente trabalhado, né? Números importantes, como o endividamento que cresceu exponencialmente no último período, de 300 pulou para 600 milhões. Nós assumimos o clube com uma taxa Selic, para se ter uma ideia, em torno de 3%, 2,5%. Hoje estamos com 13%, quase 14%. Né? Essa taxa Selic remunera a dívida e a nossa dívida subiu 6%, ou seja, subimos menos do que a taxa Selic, o que significa que trabalhamos muito. O Internacional hoje é o clube em 2022, com menor relação entre custo com futebol e despesas e receita. O menor dos 20 clubes da Série A. E, ao mesmo tempo, foi vice-campeão brasileiro. Essa eficiência ela é importante de ser medida. É óbvio que a gente não está feliz com o vice-campeonato, a gente queria ter sido campeão, e também não achamos bom ser o clube que menos recurso teve. Mas essa em relação à receita, mas isso tem um fator importante, porque a receita subiu bastante. Não é só porque reduzimos custos. Quando a gente pega essa dívida que era de 300 e passou para 600, o que aconteceu para que a dívida do Inter dobrasse? E ainda em cima disso, a gente sabe que 600 milhões não é uma dívida ali do top 5 do futebol brasileiro. Tem times muito mais endividados. Mas não é tranquilo administrar um país com a Selic acima de 10, administrar uma dívida de 600 milhões de reais. Então, basicamente o Internacional se autofinanciou nesse período, né? Pela falta de capital de giro, de fluxo de caixa, a necessidade de buscar esses valores em instituições financeiras, foi com que a dívida foi aumentando. Além disso, também a inadimplência com algumas questões que fazem parte do mundo do futebol, tanto fiscais como propriamente de fornecedores, né? E que foram reequacionadas, mas continuam sendo, mesmo reequacionadas, continuam sendo dívidas que precisarão ser pagas, né? Mesmo sendo renegociadas, precisarão ser pagas. Então, em cima deste tripé de fatores aí, né? Tanto fiscais, quanto de instituições financeiras, quanto de fornecedores ou agentes, enfim, de futebol, se formaram, né, esse montante que podem e devem, e nós estamos trabalhando nisso, né? Primeiro, na busca de um alongamento desse perfil, né? Segundo, na possibilidade, sim, de recursos entrarem para que a gente possa fazer um enfrentamento com um deságio grande e, com isso, diminuir bastante a dívida. Esse é um fator importante, mas para isso você precisa de receita nova. E aí trabalhar em receita nova, né, é fundamental. A gente teve um problema da pandemia, foram quase 2 anos, né, praticamente, em que os negócios diminuíram muito, mas aumentamos a receita significativa no clube, aumentamos a receita de marketing de forma significativa também. Fizemos a maior receita da história do Internacional em 2022. Que foi de quanto, presidente? Em torno de 500 milhões. E isto nos ajudou muito a enfrentar esse primeiro momento, a estancar o aumento do endividamento, mas não tivemos capacidade de pegar esses recursos novos para investimento. O senhor tem montado times, pelo menos no meu entendimento, com os pés no chão. A gente não vê o Inter fazendo grandes loucuras na sua gestão. E a gente sabe que vem sempre uma pressão grande da arquibancada para isso. Recentemente, o Inter anunciou a contratação do Ener Valencia,
que é um jogador da prateleira de cima do futebol sul-americano, um investimento mais caro, mais pesado. Como é que foi a decisão de fazer um investimento desse porte e como é que o Inter compôs a receita para fazer esse investimento? Importante contextualizar isso, né? Os 2 anos de superávit, né? Por exemplo, nesse último ano foi um superávit superior a 31%. Nós tivemos, como eu falei, 70 milhões de redução entre custos e despesas comparado a 2019, que é um ano cheio. 2020 e 2021 tivemos pandemia, então deixamos essa comparação, né, para fazer com um ano completo como foi 2019. Nós tivemos o maior EBITDA da história do clube, 114 milhões. Nós tivemos, infelizmente, aí um peso de quase 40 milhões de pagamentos de dívidas anteriores que a gente teve que pagar porque estavam no limite das negociações e algumas até de acordos judiciais. E essa reorganização, né, nos permitiu abrir espaço, por exemplo, né, numa folha de pagamento, na manutenção do elenco, nas saídas que tivemos, para que a gente pudesse trazer jogadores aí que fizessem a diferença. E o Enner é um deles, né? E junto com isso, uma operação também de marketing. Nós tivemos um incremento importante, em torno de 40% do aumento 45% do aumento das receitas de marketing. E um contrato importante, né, de betting com a Estrela Bet, que nos permitiu incluir neste contrato a possibilidade de trazer jogadores, né, dentro de um mecanismo de patrocínio, na qual a imagem desses jogadores também será utilizada para que essas empresas também tenham o seu retorno. Então, foi um trabalho bastante intenso que tivemos e isso viabiliza, sem dúvida nenhuma, uma receita nova, que é o que eu disse, que a gente precisa buscar, para cumprir com esses compromissos que estamos assumindo. E temos certeza que isso já, num primeiro impacto do anúncio do jogador, já nos traz aí sinais importantes também em outras frentes, né? Por exemplo, na venda de materiais esportivos, né? Já há um aumento, no quadro social já há um aumento. Então, são questões importantes que agregam aí valores e agregam receitas a essa movimentação que a gente fez nesse momento. No Rio Grande do Sul, nós vimos 2 grandes contratações internacionais, a do Valência pelo Inter e vimos a do Luizito Soares pelo seu co-irmão e adversário, o Grêmio. E ambas com participações de parceiros externos. O Grêmio trouxe uma série de investidores para ajudar na contratação do Luizito Soares e o senhor aqui nos revela que a contratação do Valência também teve apoio de parceiros externos. O senhor acredita que isso é um caminho natural do futebol daqui para frente? Que parceiros pontuais sejam trazidos para ajudar em contratações e explorar também a parte de marketing, de merchandising, em cima desses atletas, dessas grandes marcas? Eu acredito que nós, no futebol brasileiro, nós precisamos buscar novas receitas. E ao buscarmos novas receitas, esta é uma forma importante, né? Mas mais do que isso, né? Você tem hoje a capacidade com um elenco, com um direito de imagem, com aquilo que é trabalhado e que é vamos dizer assim, o que puxa, né, a paixão do torcedor, trabalhar com isso. Eu trago um exemplo importante aqui. Nós lançamos recentemente uma plataforma Mundo Colorado, né, uma plataforma importante, e essa plataforma, por exemplo, ela já tem 70 horas de conteúdo produzido, de conteúdo de alta qualidade. O que a gente faz com isso, né? A gente monetiza isso, né? E monetizar isso é trazer o ambiente interno do clube, é trazer o bastidor do clube, é trazer as coisas que até então eram restritas talvez a um grupo menor de dirigentes e funcionários, né? E fazer com que o futebol entenda que esse produto ele tem um valor importante para o torcedor que não está, por exemplo, no dia a dia do clube, que não mora em Porto Alegre, que mora em cidades distantes e que quer acompanhar o Internacional e que para isso vai fazer o seu esforço também, né? Então essa cultura, ela também não é uma cultura fácil, porque sempre tivemos, né, uma certa dificuldade de abrir coisas importantes que acontecem num clube de futebol e que muitas vezes não eram mostradas. E a gente está trabalhando com isso, né? Então é um exemplo importante de como tu monetiza e traz parceiros para ações pontuais, novas, que vão gerar novas entregas, porque a gente precisa gerar novas entregas para que esse patrocinador tenha interesse em fazer novos investimentos. Presidente, o senhor tocou num assunto que me fascina pessoalmente e que gosto muito de acompanhar e de debater quando tem oportunidade com dirigentes. Os clubes de futebol não estão muito fechados. Os clubes não estão muito reféns de cartilhas dos seus departamentos de futebol que fecham cada vez mais
Porque quando o Inter está na TV, quando um jogador do Inter está dando uma entrevista, ali você está trazendo torcedor, ali você está vendendo boné, camisa, ingresso, ali a marca do seu patrocinador está sendo exposta. E a gente vê cada vez mais os departamentos de futebol fechando, os clubes cada vez mais fechados. Os clubes não estão perdendo muito com isso e não estão perdendo dinheiro com isso, presidente. Com certeza, esse é um caminho que a gente precisa avançar, né? Quando eu falava do Mundo Colorado, né, para trazer mais um dado, nós tivemos a participação de mais de 80 profissionais do futebol nessas 70 horas de conteúdo. Isso jamais era imaginável acontecer num período muito recente, né? Seja pela cultura, seja pela forma como o futebol foi constituído, né? E a gente conseguiu, a partir de um trabalho de todas as áreas do clube, conscientizar também o departamento de futebol da importância daqueles que fazem o dia a dia do clube estarem presentes. Então, se você tiver acesso ao Mundo Colorado, você vai ver que tem ali questões de bastidores, tem a vida dos atletas, a sua história, de onde eles vieram, o que construíram, coisas importantíssimas. Tem ali desafios, brincadeiras, e tem ali coisas muito sérias, como treinamentos, como questões importantes. Isso traz o envolvimento do torcedor, traz uma experiência diferente, né? A gente tem o prazer aqui de ter a parceria com a Gerdau, que sei que está lá no Internacional também, está no futebol do Rio Grande do Sul. E, inclusive, na reunião que nós tivemos com a Gerdau, para que eles estivessem aqui conosco, eles nos contavam da história da entrada da Gerdau lá no futebol do Sul, né? Porque é uma empresa nascida do Rio Grande do Sul, mas que tem uma força comercial muito grande em Minas Gerais e que começou pelo futebol mineiro e que, de repente, teve a dupla Grenal batendo na porta e dizendo: olha, nós queremos vocês aqui conosco também, né? Então, a Gerdau é uma empresa que iniciou no Rio Grande do Sul com uma marca consolidada no estado, uma empresa importante, reconhecida por todos nós gaúchos e hoje pelo Brasil inteiro e pelo mundo. E fundamental esse apoio e esse patrocínio da Gerdau, principalmente numa área, né, que prepara o futuro do clube, ou seja, né, as nossas categorias de base. Então, a gente conseguiu, e o nosso agradecimento sempre a eles pela possibilidade de termos essa parceria, iniciando fortemente nas categorias de base, podendo participar da formação dos atletas do Internacional, e a gente tem muito orgulho de tê-los como parceiro, né, e de poder contar com a Gerdau nesse momento. Então, são empresas desse nível, são questões importantes que os clubes abram, né, as suas portas também, com credibilidade, com capacidade de investimento, com governança, para que a gente volte a atrair empresas desse nível, né, como a Gerdau, e como outras que já passaram pelo Internacional e hoje não estão e que possam retornar, para que a gente possa melhorar as nossas receitas. E para isso, não basta você entregar aquilo que entregava. Você tem que ter novas entregas. Por isso eu falo da questão do conteúdo, por isso eu insisto muito nisso, porque isso são possibilidades de entregas que os clubes têm para monetizar e buscar novas receitas. Sem isso, é muito difícil você ampliar. O que eu falo sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com um dirigente, que grandes marcas gastam fortunas para poder ocupar espaço de mídia. E que os clubes têm isso de maneira praticamente gratuita, pelo que são, pela importância social que o futebol tem e pelo espaço que o futebol ocupa na nossa sociedade. Talvez falte ao nosso futebol ainda conseguir conciliar departamento de futebol com departamento de marketing comercial e o entendimento de que um não vive sem o outro, né? E de que é preciso, por exemplo, quando um jogador do Inter dá uma entrevista lá na querida Rádio Gaúcha de Porto Alegre, aquilo ali é um espaço ocupado pelo Internacional, para o bem da sua marca e dos seus patrocinadores, né? Eu acho que a profissionalização do futebol, Vitor, e nós procuramos muito isso no Internacional, quando assumimos, colocamos pela primeira vez, né? Já tivemos uma experiência curta, mas de fato consistente, um CEO, montamos todas as áreas com seus executivos, né? No marketing, no financeiro, nas operações, né? Em todas as áreas do clube, hoje a gente tem um executivo coordenando essa área, né? Quando a gente faz esse movimento aí, a gente busca também dar transparência às ações ao futebol. E o jogador hoje ele é um atleta profissional. Portanto, a relação ela é profissional com o clube. E se ela é uma relação profissional com o clube, ele também tem que entender, e a gente faz esse trabalho de diálogo, que aumentar as receitas do clube, dar visibilidade ao clube, é um trabalho de todos nós,
né? E quando você assina um contrato profissional com o clube, você entra para dentro dessa instituição e ajuda. Com ônus e bônus. Com ônus e bônus. Então, esse diálogo a gente sempre teve, né? E sempre tem, né? Seja nas contratações que fizemos, seja naqueles que lá estão, né? E não foi diferente no caso específico aqui do Enner, né? As questões constam, inclusive, contratuais, dessa importância que representa para o clube buscar novas receitas, né? Desta forma. E de usar a imagem dele para isso. Cabe ao momento, a cada contratação, de aceitar ou não, e ao clube de aceitar ou não. Nós não abrimos mão disso. E ao não abrirmos mão disso, e ao mesmo tempo sermos transparentes, né? Porque também é necessário. O atleta de futebol hoje ele evoluiu muito, ele conhece o mercado, ele sabe como funcionam as coisas. Você acaba conseguindo trazer também para que eles participem de alguma forma desse processo de aumento da receita e, consequentemente, a melhoria para todo mundo. O Internacional hoje tem um contrato, este ano, de voo fretado para todos os voos. Isso foi graças à conquista também de um trabalho do marketing e de uma conscientização dos atletas de como que a gente vai fazer para viabilizar isso. E esse é um ganho fundamental numa temporada com 80 jogos, com 70 jogos. E por um time que está no Rio Grande do Sul, que é no extremo sul do Brasil, né? E que vai jogar, às vezes, no Ceará contra o Fortaleza. Então, esses movimentos, se eles são transparentes, todo mundo enxerga um ganho. E se todo mundo enxerga um ganho, todo mundo contribui. O que nós não podemos é ter falta de transparência e, ao mesmo tempo, querer exigir coisas que depois não traduzem em retorno para o próprio clube. Presidente, o senhor falou que o Inter está se estruturando e se organizando. Tem CEO, tem diretorias profissionais. E num momento como esse, em que foi aprovada a SAF no Brasil, e que muitos clubes buscam esse caminho, é inevitável te perguntar se esse é um caminho para o Inter, se o Inter pensa nisso. Como é que está essa questão da SAF nos corredores do Colorado? Acho que tem dois assuntos, eu vou falar desse específico, mas para dizer que são inevitáveis que os clubes brasileiros tratem, né? O assunto das SAFs e o assunto de uma formação de uma liga, né? No tema da SAF especificamente, nós temos aí modelos de SAF sendo formadas, né? A gente acredita que são ondas de formatos, de tamanhos de clubes, de endividamentos, né? E o Internacional tem que estar preparado para isso. Nós fizemos aí, o ano passado, um seminário nacional e até internacional, teve gente do exterior, que a gente chamou para, junto com o Conselho Deliberativo, traduzir exatamente e alinhar conhecimento em relação a isso, né? Com modelos diferentes, distintos de SAF, com propostas também distintas de SAF, modelos associativos que na Europa ainda funcionam, né? Para que a gente pudesse alinhar conhecimento. E a partir daí tem um processo de amadurecimento sobre isso. Mas nós acreditamos que o caminho é, primeiro, termos uma governança forte no modelo associativo, fazermos com que o Internacional equacione os seus problemas financeiros. Isso trará ao Internacional uma condição de discussão de um modelo de financiamento futuro diferente de ele entrar num modelo agora onde a sua dívida ainda é alta, onde a sua capacidade de redução ainda é com dificuldade. E é esse o modelo que a gente acredita. Além disso, né, o Internacional tem um modelo associativo, um clube centenário, né? E com o clube, se me permite a interrupção, presidente, com o maior número de sócios do Brasil. Exatamente, com mais de 100 mil sócios, 120 mil sócios, com a possibilidade e com a participação, melhor dizendo, deles ativamente nos processos do clube, né? Então, esse é um processo que ele não é um processo rápido, né? E ele também não é um processo definitivo, não se sabe se este é o melhor caminho. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É exatamente buscar dar ao clube uma situação financeira mais equilibrada, para que aí a gente possa discutir modelos que são modelos diferentes que existem no mundo, de participação majoritária, minoritária, de uma organização, né, associativa com uma governança forte, né? E isso passa por um amadurecimento, por uma melhoria na condição financeira, inclusive por mudanças estatutárias importantes que o clube, né, hoje tem um estatuto associativo e que remete, né, muitas matérias que são matérias de dia a dia, matérias corriqueiras do clube a uma instância do Conselho Deliberativo, né, o que faz com que a gente tenha também que discutir esse modelo de governança. Tem uma frase do senhor aqui na nossa tela, o senhor disse o seguinte: precisamos ter uma qualidade maior nos gastos. Quando o senhor diz isso e diz que o Inter se prepara para ser uma SAF, o que o senhor está dizendo é que o Inter vai inverter a ordem do que está sendo feito no Brasil? Nós vimos grandes clubes do Brasil, como Botafogo, como Cruzeiro, como Bahia, buscando resolver parte do seu problema financeiro
com a SAF, o Vasco também. O senhor está dizendo que o Inter vai tentar primeiro ajustar a casa para depois buscar um parceiro externo, para depois buscar uma SAF? A nossa ideia é exatamente construir uma governança mais forte, construir um modelo de sustentabilidade do clube com uma redução drástica da dívida, poder trazer o clube a um patamar menor de endividamento, né? E com isso tratar desse tema de uma outra forma, né? Com outro patamar. Eu acho que alguns clubes também vão fazer isso, não é só o Internacional, né? Que conseguem fazer isso com mais tempo e com mais estabilidade. Então, isso é um passo importante, né? E quando a gente fala da questão dos gastos, né? É exatamente isso, é poder dar mais eficiência, né? É poder admitir erros sem escondê-los debaixo do tapete. Isso é uma performance que muitas vezes os clubes assumem de forma errada para proteger o seu patrimônio político, não admitem os seus erros e não os corrigem a tempo de diminuir o prejuízo. Nós, quando contratamos um jogador e temos e todo mundo erra nas contratações e vemos que esse retorno ele é um retorno que não está adequado com aquilo que a gente investiu, nós não temos problema nenhum de tirarmos esse jogador num curto espaço de tempo, de resolvermos a situação e de admitirmos que erramos. Agora, o que nós vimos no passado em muitos clubes brasileiros é exatamente o contrário. Para não dar esta demonstração de que houve um equívoco e eles existem, ficam com contratos com 5, 6 anos, jogadores custando milhões de reais. Eles emprestavam jogadores. Pagando salário. Pagando salário. Só para ter uma ideia, quando eu assumi o Internacional, tinha 10 milhões de folha de jogadores que não estavam no Inter, estavam jogando em algum lugar. Com o Inter pagando a conta. O Inter pagando. Hoje não chega a 500 mil. Então isso é fundamental, porque isso é eficiência no gasto. Se a gente não estiver tratando disso, a gente vai estar mostrando uma coisa para fora e fazendo outra para dentro. Presidente, daqui a pouquinho eu quero falar com o senhor sobre um tema importante, que é a Liga Nacional. Pode ser Libra, pode ser Liga Futebol Forte, pode ser um terceiro modelo que venha disso, mas eu quero falar muito sobre a Liga daqui a pouco com o senhor, porque eu sei que o senhor é um entusiasta do tempo. Mas antes eu quero chamar o nosso Jairo Nascimento, que tem as notícias do Giro SA. Vamos lá, Jairo! Olá, João. Vamos agora com as notícias dos negócios do esporte no Giro Esportes SA. E começamos falando sobre o Coritiba, que concretizou a venda de 90% da SAF para a Tricorp. O valor do negócio foi de 1,1 bilhão de reais. A empresa vai gerenciar todo o futebol do Coxa. A juíza responsável pela recuperação judicial do clube aprovou o acordo após receber sinal verde do Ministério Público. O assunto agora é o novo naming rights da Arena do Atlético Paranaense. A empresa Liga Telecom, que trabalha com internet de fibra ótica e 5G, comprou os direitos para colocar um nome na Casa do Furacão. O valor que vai ser pago gira em torno dos 200 milhões de reais por um contrato de 15 anos. Esse novo acordo coloca o Atlético na galeria dos clubes que recebem os valores mais altos do Brasil nesse tipo de negociação. Seguimos falando sobre acordos milionários e modernos das arenas dos times brasileiros. A Arena MRV apresentou um modelo pioneiro de internet para o estádio. O Wi-Fi 6E vai permitir uma conectividade mais estável e garantir também uma maior velocidade para o público presente na Casa do Galo. Essa tecnologia ainda não é utilizada no Brasil e a Arena MRV, considerada a mais tecnológica da América Latina, vai ser a primeira a receber a novidade. A expectativa é que os 46 mil espectadores presentes nos jogos e outros eventos recebam nos aparelhos uma velocidade de internet e uma estabilidade de conexão jamais atingida em nenhum outro local com tantas pessoas no Brasil. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Eu volto agora com você, João, e a sequência do papo com o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Obrigado, Jairo. Presidente, para que o senhor responda depois do intervalo, nós teremos uma liga de verdade no futebol do Brasil? Daqui a pouquinho o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, responde aqui no CNN Esportes SA. CNN Esportes SA.
Apoio Gerdau. O futuro se molda. No CNN Freedom Project desta semana, what is happening here is slavery, and the slavery happens because this person needs to work with children because this is just cheaper. There is no schooling for these boys. Only the dangerous lessons they learn on Lake Volta. mas não basta resgatar as crianças. É preciso dar condições para que elas tenham um futuro diferente. Junior may be angry with me, but it was not my making. It was because of poverty that made me give him out. CNN Freedom Project. Comigo, Carlos Tramontina. Daqui a pouco. CNN Freedom Project. Apoio CCR, transformando vidas e cidades. Isso é mobilidade humana. Estamos de volta com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, para falar sobre um tema que eu sei que o senhor gosta muito, que é a Liga. E o senhor é um defensor ferrenho da Liga Futebol Forte, que é um modelo. Estavam ali Atlético, Internacional, algumas outras grandes equipes do futebol brasileiro e muitas equipes médias e pequenas. E do outro lado, na Libra, alguns dos gigantes, como o Internacional, que é um gigante do futebol brasileiro, mas escolheu estar em outro processo. Por que essa opção do Inter e por que o Inter defende o modelo defendido pela Liga Futebol Forte? Bom, João, primeiro eu sou um entusiasta de uma liga única. Não abro mão disso e tenho defendido isso em todos os lugares, porque acredito que esse é o caminho para o futebol brasileiro, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma liga de futebol organizada. E isso faz com que potencialize o produto, e potencializando o produto, todo mundo vai ganhar. Então, a gente tem defendido muito isso, né? E trabalhado muito para isso. E em algum momento, nas discussões que se teve de formação de uma liga, começou a se ter divisões, principalmente em relação àquilo que não deveria ser a primeira pauta, mas passou a ser, seriam as divisões das receitas. E hoje, as divisões das receitas do Campeonato Brasileiro, elas passam por uma distorção muito grande, né? Fruto de contratos que foram feitos num momento muito diferente do momento atual. Não existia a lei do mandante, não existia um conjunto de transmissões diferenciadas como streaming, como outras questões. E isso, por óbvio, mudou o mundo da transmissão do futebol. E isso traz uma diferença daquele período para agora que a gente precisa corrigir. E isso, na formação de blocos, o Inter foi o último clube a aderir praticamente à Liga Forte Futebol. Ficou muito claro para nós de que o modelo de distribuição que a Liga Forte defende é um modelo mais justo, mais correto e que ajuda todos os clubes a crescerem e que diminui a diferença hoje, né, muito grande, principalmente dos dois maiores clubes, em relação aos demais. A gente trabalhou muito nisso, vem trabalhando muito nisso, em conjunto com clubes que estão na Libra, estão na Liga Forte. E hoje nós nos encontramos num momento importante e crucial da definição disso, né? Para que a gente não tenha dois modelos de venda, de transmissão, e um campeonato ainda organizado, né? Sem nenhum problema, mas ainda organizado pela CBF. O que é importante nisso? É termos um modelo único de venda e um modelo único de organização do campeonato, para que a gente possa ter o domínio de produtos, inclusive, que hoje não fazem parte das receitas dos clubes. Estamos defendendo isso, né? Estamos tratando disso nesse momento e acreditamos que, independentemente dos investimentos que estão sendo propostos, da forma como estão sendo propostos, é fundamental que a gente não perca nunca esse objetivo de estarmos numa liga única do futebol brasileiro, independentemente se é Libra, se é Liga Forte ou se é, quem sabe, uma terceira via construída a partir dessas questões. O importante é que a gente não tenha bloqueios nessa construção,
para que a gente tenha melhor resultado no final. O presidente do Botafogo, ou dono da SAF do Botafogo, ele disse que perdeu a paciência com o processo, que é muito moroso e que não vai mais esperar, que vai negociar individualmente a porção do Botafogo nesse processo. Pode estar perdendo o time a Liga no Brasil? É um risco que se tem, né? E como defensor de um processo que não tenha isso, eu acho que a gente está, por isso eu disse, num momento crucial de, independentemente de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, né, terem tratado de sair de um movimento e se tornarem um grupo independente para negociar isso, não significa dizer que eles vão vender os seus direitos de forma independente, pelo menos é o que a gente entendeu, mas sim negociar de uma forma independente, seja com bloco, seja com outro, ou seja com uma nova formação. Eu acho que nós precisamos entender aonde estão as diferenças, e elas são poucas, na minha opinião, em relação não ao tamanho e volume de recurso, mas aos itens colocados, né? Se elas são poucas e basicamente se refere à divisão de recursos ao longo dos 50 anos, nós precisamos atacar isso de alguma forma e sermos maduros o suficiente para que entendamos, todos nós, que isso vai ser importante para todos e para o futebol brasileiro. Se a gente não tiver essa capacidade, infelizmente a gente vai correndo um erro que já corremos no passado, de negociações fragmentadas, né? Com que a gente vai ter uma competitividade de um clube com outro, de blocos, mas no todo vai ficar muito dinheiro na mesa. Presidente, já estamos indo aqui para algum acúmulo de programa, né? Já ouvimos aqui alguns dirigentes e todos que passaram aqui, todos disseram a mesma coisa, que uma liga forte no futebol brasileiro, com todos os grandes times unidos, isso vai gerar uma receita muito maior, todo mundo vai ganhar mais dinheiro, vai ser melhor para todo mundo. Se vai ser melhor para todo mundo, se todo mundo tem esse sentimento, o que falta para essa liga sair? Falta um entendimento dos clubes como um todo, os 40 clubes, né? Ou vamos falar Série A e Série B, de uma forma de divisão desses recursos ao longo dos 50 anos. Hoje existe uma tese que concentra recursos e outra tese que desconcentra recursos. Isto está praticamente inviabilizando um acordo, né? E quando você tem esta tese inviabilizando o acordo, você tem que ver o que é pior ou melhor para o futebol brasileiro na sua grande maioria. E há que ter, na minha opinião, flexibilização de ambos os lados para que a gente consiga chegar no meio termo. Essa flexibilização que a gente tem que buscar. Acredito que ela ainda está longe por posturas mais enraizadas e eu não estou aqui dizendo que não são legítimas dentro das suas instituições. Seriam posturas de Corinthians e Flamengo mais especificamente, para traduzir claro. Eu não queria nominar, mas elas traduzem reflexos de contratos anteriores. Nós temos um contrato que está vigente hoje que traz uma distorção gigantesca em relação à distribuição de recursos, que é o contrato do pay-per-view. Eu aqui, presidente, não faço juízo de valor quando cito Corinthians e Flamengo, né? Cada dirigente defende o seu clube, a gente respeita todos os clubes e todos os dirigentes. Eu vou trazer dois dados. Mas historicamente, Flamengo e Corinthians, que têm torcidas maiores, e isso é bom que também fique claro, tem torcidas nacionais e maiores, mas tem um pedaço do bolo muito maior. O problema tá passando por aí. Eu vou trazer dois dados. O primeiro dado, tá? Em 2019, o mínimo garantido, que é uma parte do contrato de pay-per-view, que é garantido somente a 2 clubes, 3 clubes, o terceiro seria o Grêmio, mas 2 que estão trabalhando com esse tema mais fortemente, era de 200 milhões, enquanto que o valor gerado de venda de pay-per-view era 166 milhões. Então, em 2019, nós estamos falando aqui de 34 milhões de mínimo garantido, entre o que vendia e o que ganhava. Isso para 2024, hoje os 2 clubes vendem 98 milhões, eles baixaram de 166 para 98. Só que o que eles estão ganhando, fruto dessa distorção, é de 200 para 310 milhões. Eles arrecadam menos, mas ganham mais. A diferença que era de 34 milhões, passou a ser 212. E esta diferença está querendo se traduzir para o novo modelo. E nós achamos que isso não é real, porque os contratos vencem em 2024 e muito provavelmente, já dito pelas emissoras e por todos aqueles que fazem negócio com futebol, isso não é mais possível manter. Vou dar um outro número muito importante. Quando nós iniciamos a venda do pay-per-view em 2019, no novo contrato, todos os clubes faturavam 368 milhões de reais. Só Flamengo e Corinthians, como eu falei, faturavam 200. Essa pirâmide se inverteu.
Hoje, todos os clubes saíram de 368 para 192 milhões e Flamengo e Corinthians saíram de 200 para 310, numa diferença 60% maior. Essa distorção, nós entendemos na Liga Forte que ela precisa ser, não estou dizendo que Flamengo e Corinthians têm a maior torcida do Brasil e merecem e vão ganhar mais. Mas essa distorção foi causada por um modelo de contratação que não vai existir mais. Então, portanto, se a gente puder diminuir esse efeito desse distanciamento para fazer uma liga única que nominalmente, eu tenho absoluta certeza, o valor nominal de Flamengo e Corinthians com uma liga unificada, vai ser maior do que ganham hoje. Eles vão ganhar mais, mas com um percentual talvez menor de diferença. Mas aí vem a principal pergunta. E só para terminar, João, esse é um modelo que já está consagrado nas melhores ligas do mundo. Nós não estamos inventando a roda. A La Liga é assim, a Premier League é assim. O que nós queremos fazer é algo que já vem dando certo. Porque se nós vamos criar um modelo tupiniquim, né? E mais do que isso, um modelo tropicalizado que mantém diferenças e que continua trazendo essas contradições, não vai ter sentido nenhum a gente criar uma liga. Mas aí a grande pergunta, presidente, como é que faz para combinar com os russos? Porque o senhor é presidente do Inter e tenho certeza que defende o coletivo, mas defende também os interesses do Inter. Do outro lado da mesa, tem o presidente do Corinthians, que defende o interesse dele, o do Flamengo, que defende o interesse dele, que tem lá o seu conselheiro, o seu torcedor, e é preciso chegar num acordo, alguém tem que ceder. Quem vai ceder e como é que vai convencer os russos, presidente? Por isso que eu digo, as decisões dos clubes são legítimas. E o Flamengo e o Corinthians têm legitimidade gigante para manter essa sua posição. O que eu estou dizendo é que esse é um fator que está dificultando, né? E sendo um fator que está dificultando, os demais clubes têm que buscar alguma fórmula de ceder, mas também é importante que esses clubes possam ceder alguma coisa. Esse é o ponto de encontro que a gente tem que chegar. E a gente vinha avançando nisso. Infelizmente, no último período, ficou um pouco mais difícil que isso acontecesse, mas a gente acredita que é possível, né? Que a gente possa criar algum mecanismo que faça com que Flamengo, Corinthians, né, que são os clubes com maior torcida, né, tenham essa diferenciação, porque é do trabalho e da natureza e do tamanho das suas instituições, mas que isso dentro da receita Campeonato Brasileiro, a gente possa produzir um bolo maior, dividir melhor esse bolo e fazer com que todo mundo ganhe. Presidente, esse tema da Liga é fascinante, a gente podia debater aqui a noite inteira, mas chegamos à parte final do nosso programa e vamos para um giro rápido, com perguntas rápidas e respostas rápidas. É o quadro de Primeira SA. Presidente, um jogo histórico do Inter. Internacional e Barcelona. Falcão, D'Alessandro ou Fernandão? Os três, essa é uma pergunta que é impossível. Não pode fugir, presidente. Não tem como. Todos eles grandes ídolos, né? E talvez muito pela minha infância e adolescência, né? Nos anos 70, talvez o Falcão tenha uma simbologia na formação de um colorado, mas D'Alessandro e Fernandão vieram depois e trouxeram títulos e valores impressionantes para o Inter. Qual é a maior alegria da alma do torcedor do Inter, do Colorado, aquela que jamais vai ser esquecida? Acho que tem várias fases, né? Os tricampeonatos brasileiros, a Copa do Brasil, Bida América, para falar dos maiores, e o Campeonato Mundial, eu acho que esse sim, frente a um poderosíssimo Barcelona, nos fez e nos fará, ao longo da história do clube, jamais esquecer desse momento mágico, fantástico, que nos orgulha muito. Presidente, eu tenho perguntado a todos os dirigentes que passam por aqui. A gente vive um momento de transição do nosso futebol. Talvez uma das páginas mais importantes, um dos momentos históricos mais importantes do nosso futebol. O futebol brasileiro vai dar certo? Não tenho dúvida que vai dar certo, desde que a gente possa fazer a nossa parte. Os clubes, né, a CBF, as federações, porque tem um potencial gigante de ser talvez uma das 3 maiores ligas do mundo. Se a pergunta sobre o momento do futebol é para todos, essa é só para o senhor. Alguma chance do presidente do Inter ser visto, por acaso, passeando em Porto Alegre com uma camiseta azul?
Jamais. Nós não temos a camiseta azul no guarda-roupa, nenhuma. Mas Lá- isso é a rivalidade do futebol, não é? Lá até a cor do patrocínio se muda, né? Não é obrigatório, isso para os dois lados, sempre foi assim. A Gerdau me contou que teve que trocar o azul da marca da Gerdau para o Inter e lá atrás a Coca-Cola trocou o vermelho da sua marca pelo Grêmio, né? E a gente não precisa nem exigir, né? Quando o pessoal chega, já sabe que tem isso e já nem propõe algo diferente. Presidente, muito obrigado pela entrevista, um prazer recebê-lo aqui. Muita sorte para esse glorioso Inter que eu tive o privilégio de cobrir as finais do Inter campeão da Libertadores naquele timaço de Fernandão e Rafael Sobis, que venham muitos outros títulos para o nosso Colorado. Muito obrigado, João Vitor, obrigado à CNN, é um prazer estar falando com vocês aqui e que a gente possa ter contribuído também com ideias e com propostas para o futebol brasileiro. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O CNN Esportes SA fica por aqui, mas semana que vem teremos um outro convidado ou convidada especial para falar sobre o esporte, sobre o mundo dos negócios, esse negócio tão apaixonante que cresce tanto. Obrigado pela audiência, um grande abraço.